programa de hoje, nós vamos debater sobre as reformas do calçadão, o nosso centro e os projetos que a Prefeitura tem nos apresentado sobre o Distrito Criativo. Estão hoje aqui na Interativa o vice-prefeito de Santa Maria, o engenheiro Rodrigo Décimo, e o presidente da CDL, Márcio Rabelo. Sejam bem-vindos e... De antemão, então, eu quero agradecer a presença e esse debate, então, ele visa falar, então, um pouco dessa manifestação. Márcio, vou passar para ti, então, a palavra. Como é que foi essa manifestação? O que as entidades estão reivindicando sobre a questão da reforma do calçadão? Tudo bem, Silvana? Vice-prefeito Rodrigo Décimo. Muito obrigado pelo espaço, né? É sempre um prazer participar do teu programa. A manifestação, ela nada mais foi do que dar voz, né, ao lojista, que há tanto tempo vem sofrendo, né, vem angustiado com a situação que se encontra o nosso calçadão. O calçadão, todos sabemos que é o símbolo do comércio de Santa Maria, é um dos nossos cartões postais. Eu sempre costumo dizer reiteradamente nas minhas manifestações que nós somos uma cidade que perdemos muitas das identidades que nós tínhamos. Nós perdemos o vestibular, perdemos a expofeira e agora o vestibular estamos na iminência de resgatá-lo, né, com o nosso novo reitor, Luciano Schuch. Perdemos o título de Cidade e Cultura, né, que há tanto tempo nós exaltávamos. O Natal do Coração, que foi um grande evento natalino, que tinha tudo para se tornar uma das nossas identidades. E o calçadão, que sempre foi uma das nossas identidades, né, um símbolo de Santa Maria. Infelizmente, pelo atraso, né, pelo tempo que está decorrendo aquela obra, ele se tornou muito deplorável o estado de conservação, causando muitos transtornos, né, tanto para a população que transita pelo lugar, quanto para os lojistas que empreendem ali, né. Então, nós temos relatos assim de pessoas caindo nos buracos, o barulho, né, por muito tempo, prejudicando a atividade comercial dos lojistas, a própria poeira, né. Todos sabemos que toda obra gera isso, os lojistas estavam preparados para isso, pelo bem maior, que é um calçadão totalmente novo, né, como anunciado pela gestão pública municipal. Só que os lojistas sentem muita falta de um cronograma, de informações concretas que apontem, né, uma retomada em término, uma data de término da obra, né. Estamos há aproximadamente 3 anos, um pouco mais ou um pouco menos, já que essa obra se estende, e nós viemos recebendo com muita frequência as demandas de lojistas, tanto de lojistas que empreendem ali no calçadão, quanto do entorno, né, cobrando uma atitude, né, cobrando apoio das entidades empresariais de Santa Maria, no sentido de intervir junto à Prefeitura para tentar uma agilidade à obra. E justiça seja feita, nós estamos participando do processo, CDL e Sindilojas, principalmente, participaram desse processo desde o início. Nós participamos de várias reuniões, algumas aconteceram na própria Prefeitura, outras aconteceram nas próprias entidades, Sindilojas, CDL, fizemos reuniões com lojistas também. Inclusive, lá no início, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de dar a nossa opinião com relação às intervenções que iriam ser feitas no calçadão, né? Por exemplo, aquela galeria central que foi colocada, muito da decisão foi participação dos lojistas, das entidades, porque hoje existem 2 galerias, uma em cada lado do calçadão, e se a obra fosse desenvolvida da mesma forma que se encontra hoje, ela causaria mais transtornos, né? Poderia impedir o fluxo de clientes nas lojas. Então, nós tivemos essa participação, contribuímos com a Prefeitura, né? Demos a nossa sugestão de que as galerias fossem feitas no centro do calçadão, o que traria menos impactos, menos traumas, né, para o fluxo de clientes ali nas lojas. Então, as entidades empresariais sempre contribuíram, desde o início, com as ideias com relação à obra do calçadão. Foram 4 entidades empresariais que mobilizaram os lojistas, né, CDL, Sindilojas, tivemos o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes e Bares de Santa Maria, tivemos a Agatur e tivemos o Espaço Contábil, 5 entidades empresariais. O Espaço Contábil reúne outras 3 entidades. Então, essas entidades, sensibilizadas com o apelo dos lojistas, resolveram fazer uma manifestação pacífica e ordeira.
Isso é bom que se ressalte. É uma manifestação que não atacou a honra de quem quer que seja. Nós temos amigos, o próprio vice-prefeito Rodrigo Décimo está aqui na minha frente, é meu amigo, oriundo de uma entidade empresarial muito importante da nossa cidade, foi presidente de duas, né, Sinduscom e posteriormente da Cassisme, hoje vice-prefeito de Santa Maria. O secretariado, Everton Falck, foi presidente da CDL Santa Maria. Ticiana Fontana tem uma proximidade muito grande, é minha amiga também. Então, é bom que se ressalte isso. A manifestação, em momento algum, teve o intuito de atacar a honra ou o indivíduo, a pessoa. Ela foi uma crítica muito direta à gestão, ao gestor, por que não? Tinha faixas alusivas ao prefeito, né, e o prefeito não é o cidadão Jorge Pozobon, é o gestor Jorge Pozobon. Então, que isso fique muito claro, as críticas foram direcionadas ao gestor, não ao cidadão Jorge Pozobon. Talvez isso não tenha ficado muito claro, né? Nós lamentamos, inclusive, em alguns momentos, alguma postura, né, alguns ataques que o prefeito fez à nossa categoria. Estamos em diálogo permanente com o vice-prefeito, com os secretários, para tentar resolver isso o quanto antes, na maior brevidade, e na via diplomática, na via do diálogo, como sempre fizemos. É importante também que se diga, Silvana, que em muitos momentos, no decorrer da pandemia, aí eu vou falar pela CDL, não vou falar pelas outras entidades empresariais, tá? Em muitos momentos, a CDL discordou da postura adotada pelo Poder Público Municipal, principalmente nos momentos de maiores restrições às atividades econômicas. Mas a CDL sempre foi uma entidade muito responsável, sabendo dos altos índices de internações, dos altos índices de óbitos provocados pela pandemia, né, e pelo contágio em alta que tivemos em alguns momentos da pandemia. A CDL jamais provocou manifestações de rua, pelo senso de responsabilidade em não gerar aglomerações e não piorar o problema, né? E nós tivemos algumas críticas com relação a essa manifestação do calçadão, por causa que estamos percebendo agora um avanço da variante Ômicron, mas cabe ressaltar que nós estamos em outro momento, né? A vacinação, ela avançou, hoje nós temos mais de 70% da população de Santa Maria vacinada com 2 doses, isso nos trouxe segurança, e a atividade econômica continua acontecendo, as pessoas continuam tirando as suas férias no litoral, os eventos de grande porte em Santa Maria continuam acontecendo. Nós entendemos que a manifestação deveria ocorrer, Sim, porque nós temos segurança o suficiente para expressar esse descontentamento. Então, muito pontualmente, a manifestação significou isso. Foi a possibilidade de dar voz àquele lojista que estava guardando aquilo por muito tempo, e muito mais do que guardar uma insatisfação, é sofrer o prejuízo financeiro, né, das suas atividades econômicas. Mas a manifestação não foi apenas pelo calçadão, né, Silvana? Foi vale todo lembrar certo. que nós alertamos, assim, também quisemos chamar a atenção do Poder Público Municipal com relação ao centro de Santa Maria e a ausência de uma programação natalina capaz de atrair consumidores de Santa Maria e das cidades vizinhas. Sempre isso aconteceu aqui na nossa cidade. Nós somos um polo regional do comércio, e Santa Maria sempre atraiu muitas pessoas de outras cidades para consumir no nosso comércio. E o Natal é o principal período de vendas do varejo. Então, nós entendemos, e esse também foi uma sensação do lojista, que faltou um pouquinho de sensibilidade do Poder Público Municipal em não criar um atrativo para dar a sua contribuição para a retomada econômica, né, tão importante para as nossas micro e pequenas empresas que foram tão judiadas na pandemia, né, Silvana? Então, a manifestação veio muito nesse sentido, em chamar a atenção pela demora, né, da obra do calçadão e os transtornos que ela vem gerando, mas também pedindo mais sensibilidade do Poder Público Municipal em criar ações, né, que efetivamente contribuam para a retomada econômica e para o amparo dos lojistas que precisam tanto. Muito bem. Então, eu gostaria de saber, aqui do Rodrigo, que é engenheiro, né, e sabe que vem da construção civil, que a questão de obra tem os seus prazos de execução, mas também que neste processo, como nós havíamos falado anteriormente, nesse processo que a Prefeitura fez, fala um pouquinho por que essa obra
demorou tanto? Como é que funcionou? E em que pé que está agora essa reforma do calçadão? Obrigada, Rodrigo, por ter vindo. Eu que agradeço. Silvana, obrigado mesmo pelo convite. Márcio, um prazer estar contigo novamente. Bom, começando pela tua pergunta, então. O calçadão realmente é uma obra complexa, é uma reforma, né? E até como tu falaste, oriundo da construção civil, às vezes as reformas nos pregam peças, né? A gente acaba fazendo um planejamento, tendo uma perspectiva, um plano de ação, e ele acaba sendo frustrado, muitas vezes, porque encontramos situações adversas. No caso específico dessa obra, bem como o Márcio falou, né, nós tínhamos um projeto inicial que era basicamente fazer um novo piso, uma nova pavimentação e colocar novos equipamentos ali, novos bancos, enfim, toda aquela infraestrutura necessária, e através de conversa, de diálogo da prefeitura com as entidades, e aí o CDL foi muito participativo, o Sindilojas, a Cassisme, então, principalmente aquelas entidades que trabalham com os comerciantes, com os lojistas, trouxeram algumas contribuições bastante relevantes e que foram levadas em consideração, que foi o caso daquela galeria central que concentra todas as tubulações de água, de esgoto, alguma coisa da parte elétrica, enfim. E aí nós, em 2020, atravessamos essa dificuldade toda, como o Márcio falou, na questão da pandemia, né, um momento de exceção, um momento realmente de dificuldade para todos, em especial, a gente sabe de alguns setores que foram bastante mais impactados, mas foi realmente muito impactante para muitos setores, para a própria prefeitura. Neste ano de 2020, eu não estava na prefeitura, entrei agora no ano passado, né? E o meu setor também, de alguma forma, se ressentiu muito pela falta de insumos, falta de materiais, que acabou também sendo um dos ingredientes que afetou o nosso cronograma da obra, né? Enfim, houveram alguns fatores que foram intervenientes que acabou fazendo com que o cronograma inicial dessa importante obra para Santa Maria sofresse algumas variações. Inclusive, neste momento, nós estamos concluindo uma etapa, que é justamente essa etapa dessa galeria central, né, para passar para a questão da pavimentação. E o importante salientar, nessa obra em específica, é que essa obra vai ser uma obra que eu diria para uma vida inteira, porque vai ser retirado esse calçamento todo e vai ser feito, a exemplo do que se faz em pavimentação de ruas, vai ser feito base, subbase, vai ter uma camada de concreto de acabamento e depois, posteriormente, o assentamento do acabamento final. Então, apesar realmente do cronograma não ser aquele que nós imaginávamos, que nós gostaríamos que fosse, o prefeito, Jorge Poçobon, está pessoalmente já há algum tempo participando das reuniões, contribuindo, trazendo algumas ideias, algumas soluções. Tivemos esse processo todo acompanhado inicialmente pelo secretário Falck, que estava na pasta de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e mais recentemente, a partir de maio de 2021, a secretária Tiziana assume essa responsabilidade, né? E eu me recordo bem que tão logo ela assumiu, ela se preocupou e me chamou para junto dela, para que nós pudéssemos, junto com as entidades, e muitas reuniões nós fizemos lá no CDL, né, para poder discutir as questões do calçadão, inclusive em algum determinado momento nós tínhamos até, vamos chamar assim, informativos semanais, né, para colocar os lojistas inteirados do cronograma da obra, do que tinha sido feito e as previsões dos acontecimentos. Mas agora nós estamos com a expectativa de que essa obra seja, apesar dela nunca ter parado, mas ela que tenha um ritmo mais acelerado e que nós consigamos entregar ela nesse ano de 2022, né? É a nossa expectativa. Então, a expectativa é que seja entregue este ano com a mesma construtora.
Não vai ser rescindido o contrato? Isso, e provavelmente a construtora atual que está executando, ela tem um limite da sua compensação que deverá ser encerrado, assim, deverá ser concluído, e provavelmente, certamente assumirá uma outra empresa para que nós possamos avançar. Não está descartado ainda a questão de uma licitação para que essa obra seja concluída. Mas uma coisa que eu garanto aqui para vocês é que essa obra não sofrerá interrupção. A ideia é não parar, que nós tenhamos sempre um processo de continuidade nela, para que nós possamos concluí-la o mais breve possível, mas mantendo assim o máximo de qualidade para que qualquer outro movimento similar de reforma, de reestruturação, seja, quando houver, daqui muitos e muitos e muitos anos, porque realmente o que está sendo feito é algo assim eu diria até para uma vida inteira, porque todas as situações estão sendo já previstas, visto até em função desse processo, dessa obra que já foi avançada até agora. O que é viver para você? Para nós, viver é sobre construir. Construir lares, construir histórias, construir momentos, construir experiências. Projetamos espaços para serem vividos, compartilhados e comemorados. Espaços que são extensões dos apartamentos, extensões de diversos jeitos de viver. Há 10 anos, elaboramos residenciais com a mesma qualidade, desde a concepção do projeto até a entrega das chaves. Investindo em arquitetura com identidade, respeitando o cronograma de obras e atuando para o desenvolvimento da cidade. Construímos com a premissa de facilitar a rotina de quem vai morar e descomplicar o jeito de quem vai investir, entregando soluções imobiliárias inteligentes e confiáveis. Seja sozinho ou acompanhado, de forma independente ou compartilhada, viva em movimento, viva com intensidade, viva sem padrões, viva a evolução do jeito de viver. A obra não está parada e eles estão retomando porque estão nas fundações. Junto com isso, a prefeitura está com esse projeto do Distrito Criativo. Isso é paralelo à reforma do calçadão, porque o calçadão é um projeto com essa construtora, que seria uma contrapartida que essa construtora estaria dando ao município. Sim. Esse é o projeto. Porque uma das reivindicações, né, que as entidades de classe, eu acho que a cidade como um todo tem, é da cidade ter a sua cidade bonita. A gente sabe que quando nós chegamos numa cidade, a primeira coisa que a gente cuida é a qualidade das suas calçadas, a qualidade dos seus jardins, dos seus parques, uma cidade bem cuidada. E isso não é só para os lojistas, são para todos os cidadãos. A autoestima da cidade melhora. As pessoas cuidam melhor da sua cidade também. Então, fala também um pouco sobre esse teu projeto, que eu também já participei de alguns encontros, do Distrito Criativo, que eu acho que é um projeto muito bacana e que ele pode trabalhar concomitante a essa reforma do calçadão. Sabe que esse projeto é um projeto de muitos, né? As entidades, CDL, Cassismo, Sindilojas, Agatur, o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes, enfim, todos eles estão contribuindo de forma muito importante. Esse processo, até de forma muito sucinta, eu quero resgatar um pouco da história. Lá em 2005, quando eu assumi, no final de 2015, quando eu assumi a Cassisme, eu fui visitado pelo Silon Procati, diretor de empreendedorismo da Agitec, e ele me propôs uma visita a Florianópolis para conhecer o ecossistema de inovação. O foco, na época, era a questão da inovação. E essa viagem aconteceu em 2016, a primeira missão, e lá, quando nós chegamos, repito, com o foco na inovação, mas nós fomos apresentados ao centro de Florianópolis, o centro histórico de Florianópolis, e lá existia um processo de recuperação do centro que se chamava, e aí foi intitulado na época, de Centro Sapiens, porque lá existe um parque tecnológico, o Sapiens Park, que é afastado da cidade e pela distância, enfim, enfrentava algumas dificuldades de participação das pessoas. Então a ideia era fazer um núcleo, uma extensão
na parte central, ou na cidade de Florianópolis, e foi escolhido, então, a parte central da capital catarinense. E aí foi nos apresentado algumas iniciativas muito interessantes com relação ao resgate do Centro Histórico de Florianópolis, então, repito, com o título de Centro Sapiens. E, passado 2 anos, o Silom provocou novamente uma nova missão, nós fomos, até foi uma turma grande, o CDL foi muito parceiro, contribuindo para a viabilização da viagem, o Cindy Lojas também, a Cassisme, junto com a Agitec, foram os promotores desse evento, dessa viagem. E quando nós voltamos lá, nós nos deparamos nesse lapso de 2 anos, com uma evolução bastante grande do centro histórico daquela cidade. E já tinha evoluído, vamos dizer assim, ou tinha já modificado de Centro Sapiens para Distrito 48, que tem até hoje essa nomenclatura. E aquilo acabou nos inspirando. Voltando para Santa Maria, repito, com o foco na inovação, foi criado o Inova Centro, e aí começou todo um processo que existe até hoje, né? Eu me recordo que nessa viagem o Island estava e a aceleradora era uma sementinha ainda, ela não tinha nascido, nasceu depois e, enfim, está também contribuindo de forma importante com o nosso ecossistema de inovação. Mas, na volta dessa segunda missão, eu junto com alguns dos participantes dessa missão, dessa viagem, pensamos, vamos dar uma olhada para o nosso centro histórico. E aí nós chamamos para uma reunião a UFN, o CONFIC, enfim, as entidades, e propusemos de fazer alguma coisa com relação ao centro histórico. E realmente evoluiu. Nós tivemos até a oportunidade, através do curso de design da UFN, de fazer uma logomarca para o nosso centro histórico. Teve algumas iniciativas, mas, enfim, mas infelizmente, com o advento da pandemia, novamente nós tivemos que brecar, as coisas não aconteceram da forma com que nós imaginávamos. Mas em 2021, o destino quis que eu estivesse contribuindo com o poder público municipal, como vice-prefeito, e esse assunto foi retomado. E como a nossa inspiração foi Florianópolis, eu fiz um contato com a Estação Via do Conhecimento, que é um grupo de estudo de Florianópolis ligado à Universidade Federal de Santa Catarina, e foi indicado, inclusive, pela própria UFSM, né, como uma referência nesse setor, para que nós pudéssemos começar um trabalho no nosso centro histórico. E aí a proposta que veio desse grupo de estudo, do VIA, foi de nós trabalharmos como distrito criativo, porque lá em Florianópolis já tem o Distrito 48, que é um distrito criativo também, um outro distrito que já foi lançado foi o Distrito de Estreito, e tem mais 3 que estão em vias de formação, nisso na capital catarinense, né? E com isso nós combinamos e acertamos de fazer um trabalho de aplicar a metodologia usado, principalmente no Distrito de Estreito, que foi a última experiência, apesar de estar mais 3 outros distritos criativos em Florianópolis em formação, mas o Distrito Criativo foi lançado em 2021, início de 2021, e a experiência foi muito bem sucedida. E aí nós começamos a aplicar essa metodologia aqui em Santa Maria. Num primeiro momento, nós fizemos vários workshops, várias reuniões, com o intuito de identificar os problemas, as dificuldades, os desafios que o nosso centro histórico, que aquela região, que aquele território tinha. Vencido essa etapa, nós entramos na etapa de ideação, que é o nome que se dá para achar as soluções para esses problemas, para essas dificuldades. E agora nós estamos numa fase, a equipe lá do VIA está formatando os planos de ação para que nós possamos, no mês de março de 2022, fazer o lançamento oficial do nosso Distrito Criativo, através de planos de ações que a gente vai compartilhar com as entidades, vai em algum momento ver o que por exemplo, aqui a CDL está presente, o que a CDL entende como sendo importante, que pode contribuir, daqui a pouco pode pegar um plano de ação para ser responsável, não que tenha que executar, mas que ela possa ser responsável, possa, em colaboração com outras instituições, com outras entidades, com a própria prefeitura, a gente poder evoluir.
a UFN, que está ali inserida nesse contexto, tem a Associação dos Moradores da Vila Belga, tem os empresários, as empresas ali da região. Então, e logicamente, nesse contexto, Silvana e Márcio, a gente tem entende assim como algo importante, a recuperação de alguns, na cultura se fala esse termo, né, equipamentos culturais importantes, né? Nós temos ali a própria Gare da estação. Hoje está sendo realizado um estudo pela arquiteta Cristiane Thier, que está fazendo um levantamento de todas as patologias desse prédio e trazendo sugestões de como deve ser feito e realizado para que aquele prédio seja preservado mais originalmente possível. Então, nós temos também a perspectiva de, neste ano, agora com a entrega desse trabalho da arquiteta Cristiane, fazer a licitação da recuperação daquele prédio. Fomos também, ali no coração da Vila Belga, contemplados com o edital do Iconicidades, que é para a recuperação do Clube dos Ferroviários. Ali eu imagino um grande coworking cultural, onde o EMAET, né, a Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan, possa se instalar ali e contribuir através dos cursos de formação que tem, de escultura, de música, de pintura, enfim, fazer ali um grande centro cultural. Temos a Casa de Cultura, que nós concluímos agora, mais recentemente, o IPLAN, um projeto arquitetônico, vamos viabilizar, quem sabe, em parceria com o Sinduscom, estou conversando com o presidente Samir, a possibilidade dos projetos complementares desse importante prédio ser também feito por essa entidade. Enfim, e tem agora, mais recentemente também, a própria Praça Saldanha Marinho, que nós teremos um projeto também, através de compensação da consultora Jobim, a possibilidade de ser revitalizado ainda neste ano. Então, assim, são situações que a gente está... Agora, essa semana, ou provavelmente, máximo semana que vem, nós teremos a recuperação de toda a pavimentação da Vila Belga, que é uma pavimentação histórica, que tem que ser preservada, e nós vamos fazer o que não tem hoje, que é a drenagem. Quando a gente recupera aquela pavimentação, quando vem uma chuva forte, ou com o tempo mesmo, com a falta de drenagem, aquela pavimentação, que é de pedra irregular, ela era danificada. E agora, a licitação já foi feita, já teve um ganhador, que é a consultora de La Páscoa, e está aí na iminência os trâmites finais assim da papelada para ser assinado a ordem de serviço para a construtora de La Páscoa fazer a drenagem e a reconstituição daquela pavimentação. Tivemos também, recentemente, agora nesse ano, nesse mês de janeiro, nesse ano de 2022, né, a limpeza e o alinhamento dos fios da Avenida Rio Branco, então são algumas ações que está com um olhar no nosso centro, né, como disse o Márcio, assim, a nossa preocupação com relação a esse importante bairro da nossa cidade, que é o centro, por onde, eu até comento, é um dos bairros mais democráticos, para onde a maioria das pessoas circulam, né, na região central da nossa cidade. Então, nós estamos com esse olhar, sim, voltados para o nosso centro. Não é naquela velocidade que nós gostaríamos e que nós imaginaríamos, mas, enfim, eu acredito que até o final desta gestão nós vamos ter condições, sim, de entregar um centro muito melhor do que nós temos hoje. Que notícia boa, né, Márcio? Eu fico feliz em ouvir isso. E, escutando a tua fala, eu fico otimista. E eu me lembro de um evento que nós participamos, alguns anos atrás, a Cidade que Queremos, lembra, Rodrigo? Que mostrava aquele projeto, aquela jornalista, onde ela visitou várias cidades de diversos países do mundo, inclusive de lugares onde eram condenados pela cidade, né? E eles revitalizaram, transformaram em projetos culturais, mas aí a cidade toda fez um pertencimento. E isso é uma coisa que eu acho que é importante, né, Márcio? Que a cidade também precisa abraçar. Porque não adianta a prefeitura. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora que eu acho que é importante a gente falar. Tem o contraponto da demora, da burocracia, da lentidão, que eu acho que isso é muito pertinente à sociedade cobrar, mas existe também o vandalismo, existe também a situação onde a própria sociedade não faz o seu pertencimento. Recentemente, nós mesmos aqui divulgamos as obras do Peral, que foram pintadas lindamente,
Não deu um mês, picharam. Então, essas coisas, eu acho que o poder público, Rodrigo, deveriam ter uma punição efetiva, porque é um trabalho artístico, é uma mão de obra, a gente luta tanto para ter uma cidade boa para se morar, uma cidade limpa, uma cidade organizada, então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Então, eu imagino, nós querendo restabelecer um projeto, né, um distrito criativo envolvendo Vila Belga, Estação Ferroviária, todo o nosso centro histórico de Santa Maria, pegando o calçadão, fazendo com que as pessoas tenham vontade de circular na Praça Saldanha Marinho, não tenham pichações, não tenha sujeira, que eu possa ter vontade de tomar um sorvete e circular na cidade. Eu não vou ter uma polícia 24 horas ali em cada esquina, né, Rodrigo? Eu não vou conseguir. Então, a cidade também precisa ter essa consciência. Precisa ter essa consciência coletiva das pessoas terem um pertencimento. Eu vejo que isso também a gente vai ter que fazer uma campanha muito grande, né? Sabe, Silvana, se me permite, Márcio, eu até comento em alguns momentos assim, que a questão destas obras, claro, não são fáceis, depende de recursos, depende de todo um processo burocrático, infelizmente, mas que os Tribunal de Contas nos cobra, que o Ministério Público nos cobra. Enfim, nós estamos lidando com dinheiro público, né? Então, eu entendo que tem esses órgãos de controle que exigem que esse recurso seja gasto com parcimônia, com responsabilidade, e é legítimo, né? Então, isso acaba entravando um pouco assim, a burocracia necessária para que esses órgãos de controle possam controlar, efetivamente. Mas eu acho que o menos difícil disso tudo é realmente entregar essas obras, sabe? De fazer o empreendimento, de conseguir recursos. O mais difícil que eu imagino, e o mais importante de tudo isso, é nós efetivamente levarmos pessoas, levarmos movimento para esses ambientes, né? E esse é o nosso grande desafio. Eu estava até, antes de vir para cá, numa reunião, que a nossa preocupação era começar a trabalhar a ocupação desses espaços, né? Claro que para isso nós precisamos, como tu bem falaste, Silvana, nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos de segurança, nós precisamos ter condições, nós precisamos ter ambientes agradáveis, nós precisamos, isso são obras, isso são necessidades. Mas, mais do que isso, nós vamos precisar também trazer atrações. E por que distrito criativo, né? O distrito criativo, ele tem no seu cerne a economia criativa. E vocês não imaginam o quanto presente está a economia criativa naquela região. Nós fizemos visitas às 84 casas da Vila Belga. Destas, a metade tinham alguma iniciativa de economia criativa. Ou era uma pessoa que fazia miniatura das próprias casas ali e para vender. Outras trabalhavam com pedras semi-preciosas. Outra fazia uma cuca. E outra fazia, enfim, tem a cocada do João, que é famosíssima, que está ali na Vila Belga. Então, são iniciativas da economia criativa, tem escola de línguas, tem dança, tem bares, tem restaurante, enfim, tem ambiente ali. Ali nós temos o Café Belga, muito legal, um lugar aconchegante que está ali. O próprio Brick, né? O Brick da Vila Belga movimentou muito, muitas pessoas iam lá para comprar artesanato e várias coisas, artistas se apresentando, aí veio a pandemia, deu uma segurada, mas agora voltou, não é? Voltou, já tá pleno, né? Esse ano já teve uma edição, e a tendência agora é realmente nós retomarmos temos agora que trabalhar com essa situação desta reforma da drenagem e da pavimentação. Mas isso aí, com certeza, com a administração do BRIC, com o Calu lá, a gente vai conseguir fazer uma interação legal. E eu acho que assim, uma coisa que todo mundo quer saber. A questão, existe a licitação. Por exemplo, a obra do CDM foi uma licitação. Quantos anos está aquilo sem terminar? Não existe uma punição para a empresa que recebeu a licitação de não terminar uma obra? E quando é essa, como o Márcio disse anteriormente, a parceria público-privada, não, é uma contrapartida que a empresa dá. Ela também não tem um contrato e não tem uma punição se ela não fazer dentro de um prazo?
Porque a gente sabe que a cidade continuou construindo, que apesar de ter tido, em alguns momentos, uma dificuldade de mão de obra, a gente sabe que as obras continuaram. Então, isso não pode ficar 2 anos sendo essa a explicação. Então, como funciona isso? Como é que a sociedade pode entender como é que vai ser daqui para frente? Nesse teu exemplo do centro de eventos, o que houve? O centro de eventos ele vem realmente, é uma obra que vem há bastante tempo, mas ela foi feita por etapas. Nós estamos agora na 4ª etapa, ainda teria mais uma 5ª etapa. Essa 4ª etapa vai dar condições de uso parcial daquela estrutura depois de concluída, mas a 5ª etapa ficaria plena, que é instalações do mobiliário, instalações de ar-condicionado, enfim, toda o que faltaria para efetivamente dar-se por concluída aquela obra. Nós estamos na 4ª etapa. Uma etapa que foi importante, que, em virtude, enfim, do tempo da demora daquele prédio, o PPCI, ou a estrutura necessária para atender a prevenção e proteção contra incêndio, ficou defasado. Então, foram feitas outros projetos adicionais, né, para contemplar, principalmente, a questão da evacuação do ambiente, enfim. A atual empresa que está executando aquela obra, eu me recordo bem, foi na FEISMA de 2018, que foi assinado o contrato de execução daquele empreendimento. Sofreram, sim, alguns atrasos e, novamente, quando caímos em 2020, houveram escassez de material e um aumento elevado dos insumos. Hoje a construtora parou esse empreendimento e está discutindo com a prefeitura o reequilíbrio financeiro e econômico daquela obra, aí para tudo, né? E esse é um processo também bastante delicado, porque, como eu disse inicialmente, né, a prefeitura precisa prestar contas e justificar qualquer gasto que ela tenha. Então, isso, por ser algo público, diferentemente das nossas empresas, né? Se eu preciso fazer um investimento a mais, bom, tu está autorizado, pode fazer, que eu vou te pagar. No setor público isso não é dessa mesma forma, não é com essa mesma facilidade, né? É bastante burocrático. Sei que essa tratativa, especificamente com relação ao centro de eventos, já está bastante adiantada para que nós possamos, quem sabe em breve, retomar essa importante obra e dar um destino, né, para ela. Mas, enfim, a situação no poder público, e eu estou tendo essa experiência agora, estou tendo a oportunidade de conhecer agora, né, realmente assim, é algo que destoa muito daquilo que é na nossa vida privada, na tua empresa, na tua agência, na minha empresa, enfim, são situações bastante diferentes que precisa ser. Às vezes dá uma ânsia, assim, nós queremos fazer, quer acontecer, mas não pode. A gente tem que segurar. Aí a PGM, a controladoria nos segura para que a gente, enfim, tenha que cumprir os trâmites que, por um lado, eu entendo, né? Porque se não fosse assim, poderia acontecer, como às vezes acontece, de forma irresponsável, né? Gastos com o dinheiro que é de todos, de forma não melhor adequada, né? Mas, enfim, são situações que a gente tem que enfrentar e tem que vencer. Muito bem, Márcio. Então, eu não sei se tu tem mais alguma colocação. Eu acho que esse ano, então, promete. Eu só acredito que a sociedade precisa se unir, né? Eu acho que o poder público precisa se unir com as entidades, com as forças. Acho que todas as forças precisam se unir, porque quando toda a sociedade... A gente vê cidades menores, né, Rodrigo? Tipo Santa Cruz, a gente vê cidades pequenas, Nova Petrópolis, cidades menores e que a sociedade inteira ela não permite que essas coisas se criem. Né? Empresas que não entregam, elefantes brancos, obras inacabadas, eles não permitem isso. Então, a gente vê que a sociedade civil organizada não permite isso. E eu acho que esse é o papel das entidades, esse é o papel da sociedade toda, fazer, de certa forma, pressão junto ao poder público e trabalhar junto com o poder público. Eu acho que tem que ser feito um trabalho em conjunto para que a cidade cresça como um todo, que todo mundo tenha esse pertencimento e que a cidade possa prosperar com todas as dificuldades que todas as cidades estão enfrentando juntas, né, Rodrigo? Todas as cidades do Brasil estão sofrendo juntas essas mesmas dificuldades, né? É verdade. Eu, como o Márcio, né,
fui de entidades, sou oriundo de entidades e sei do papel importante que as entidades têm, porque, afinal de contas, representa, né, categorias importantes. No caso da CDL, os lojistas, no caso do Sinduscom, a construção civil, a Cassisme um pouco mais amplo, né, que abraça comércio, serviços e a indústria, enfim. Mas eu acho que tu tens toda a razão, sabe? Nós precisamos, cada vez mais... nós estamos no mesmo barco, a gente tem que remar para o mesmo lado, né? Nós estarmos juntos e, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente está convergindo para isso, né? E são novos ares, o Márcio mesmo falou na questão do reitor Luciano Schuch, que está aí, enfim, eu acho que são outros ares. O professor Burman fez uma bela gestão nesses 8 anos que ele esteve à frente lá, mas agora, enfim, é uma nova gestão, é um novo olhar, é uma nova diretriz, é uma continuidade, mas então a gente percebe assim que a Universidade Federal de Santa Maria, nos seus 60 anos, né, é importantíssima. Eu sempre falo que nós tivemos 2 grandes ciclos econômicos importantes. Um foi com a ferrovia, lá no final do século XIX, e agora, em 1960, com a inauguração da Universidade Federal, né, nós tivemos um outro. Ambos não foram, quando começaram, já começaram grandes, não, eles foram evoluindo, foram crescendo. A Universidade Federal já está num porte bastante importante. Então, é isso que a gente precisa, né? Cada vez mais estarmos juntos, e tenho certeza que nós estamos, sim. A questão do centro, ali, retornando, né, só para finalizar, ela não é uma demanda somente dos lojistas, né, somente do setor produtivo. Como o próprio Rodrigo acabou de falar, o centro é o lugar mais democrático, onde toda a população transita. Então, essa é uma demanda da população de Santa Maria. Qual é a pessoa, qual é o morador de Santa Maria que não quer ter o seu centro bonito, né? Um ambiente bonito para compartilhar com a sua família, né, levar os seus familiares, enfim, desfrutar de opções de lazer, de gastronomia. Então, a nossa manifestação veio muito nesse sentido. Eu quero também aproveitar, dar os parabéns para o vice-prefeito Rodrigo Décimo, o projeto Distrito Criativo. Eu acredito que, após a sua conclusão, ele vai se tornar, eu acabei agora há pouco falando sobre perda de identidade, ele tem tudo para se tornar uma das nossas identidades também de Santa Maria, muito forte, porque nós temos um centro histórico, nós somos privilegiados por ter um centro histórico como nós temos, com uma Gare, com uma Vila Belga, né? Acho que, se eu não me engano, é o bairro mais antigo do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem um material muito rico para tornar Santa Maria mais atrativa, fomentar o senso de pertencimento da população. Então, acredito que... E tem tudo para dar certo, principalmente por estar sendo aplicado com metodologia, diferentemente de muitos projetos que nós vimos no decorrer dos anos. Então, tem universidade, tem vários atores envolvidos nesse projeto. A prefeitura está ouvindo a comunidade, está ouvindo as entidades empresariais, os moradores, as pessoas que empreendem no lugar, no local, os próprios empreendedores ali da Avenida Rio Branco. Então, são ações assim que estão sendo muito bem executadas, né? A pandemia, ela impediu as reuniões presenciais, mas eu, particularmente, participei de uma online, né, vice-prefeito? Então, teve reuniões online para discutir também essas questões, os gargalos, as possibilidades. Então, tem tudo para dar certo. Estamos muito otimistas com relação a esse projeto Distrito Criativo, e também com o retorno do vestibular, como estávamos falando agora há pouco. O vestibular, ele movimenta absolutamente todos os setores da economia de Santa Maria. Acredito que não tenha um setor sequer que não seja impactado. E a felicidade se torna mais plena pelo nosso atual reitor estar fazendo jus ao objetivo que teve lá o fundador da universidade, o professor Mariano da Rocha, em trazer uma universidade para o interior do Rio Grande do Sul, para desenvolver a nossa comunidade, desenvolver as pessoas e promover o desenvolvimento da nossa comunidade. Então, acho que é um resgate muito importante que está sendo feito, e a nossa economia também vai experimentar muito bons resultados.
Coisa boa. Bom, o papo está muito bom. Eu agradeço a presença. Em breve, então, teremos mais novidades, né, com o Distrito Criativo, e nós iremos acompanhar, então, o andamento dessas obras. Esperamos, então, que a cidade toda possa crescer e prosperar. Contem conosco. Muito obrigada, então, ao CDL e à Prefeitura Municipal por estarem aqui conosco neste bate-papo. Muito obrigada. O que é viver para você? Para nós, viver é sobre construir. Construir lares, construir histórias, construir momentos, construir experiências. Projetamos espaços para serem vividos, compartilhados e comemorados. Espaços que são extensões dos apartamentos, extensões de diversos jeitos de viver. Há 10 anos, elaboramos residenciais com a mesma qualidade, desde a concepção do projeto até a entrega das chaves. Investindo em arquitetura com identidade, respeitando o cronograma de obras e atuando para o desenvolvimento da cidade. Construímos com a premissa de facilitar a rotina de quem vai morar e descomplicar o jeito de quem vai investir, entregando soluções imobiliárias inteligentes e confiáveis. Seja sozinho ou acompanhado, de forma independente ou compartilhada. Viva em movimento. Viva com intensidade. Viva sem padrões. Viva a evolução do jeito de viver.